Saúde. Olá, sejam muito bem-vindos ao Jovem Pan Saúde. Eu sou Adriana Reide e hoje nós vamos falar sobre saúde mental em período de vestibular. Alunos relatam que os imprevistos e a quebra de expectativas por conta da pandemia do coronavírus influenciaram nos estudos para os exames decisivos que acontecem neste mês de janeiro. Além disso, houve muita dificuldade para se adaptar ao estudo remoto, gerando ansiedade e nervosismo no vestibular. Hoje, quem está conosco no programa e vai explicar melhor o cenário é a doutora Érica Marques, psicóloga, especialista em neuropsicologia e psicologia hospitalar, formada pelo Instituto de Psiquiatria da UHC. Tudo bem, doutora? Obrigada pelo seu tempo conosco. Seja bem-vinda. Muito obrigada pelo convite, Adriana. A nós que agradecemos. Também conosco aqui hoje o Dr. Matheus Sheibub, que é médico-psiquiatra, do Hospital Sírio-Libanês e do Grupo de Álcool e Drogas do Instituto de Psiquiatria da USP. Dr. Matheus, obrigada pela participação. Bem-vindo ao Jovem Pan também. Muito obrigado, prazer é meu. Então, doutor Matheus, quais as principais dificuldades psicológicas que o senhor acredita que os estudantes agora na prova do Enem em janeiro devem enfrentar, hein? Não devem ser poucas, não? Olha, o vestibular por si só já é um desafio para o público jovem, né? Já é um fator estressor que gera muita ansiedade, muita angústia. E momentos de pandemia, então, por ser um fator estressor, isso tende a aumentar, né? A gente, a princípio, não sabia muito como ia ser. No começo da pandemia, era uma situação nova, que nunca passamos por isso antes, né? A gente já imaginava que haveria uma incidência maior de transtornos mentais, como ansiedade, depressão, em vista de situações parecidas, como, por exemplo, pós-guerra, situações em que houve terremotos, grandes catástrofes. Essa população geralmente acabava ficando reclusa. E quando ficava reclusa, havia uma incidência muito maior de transtornos mentais. Então, hoje a gente vivendo numa pandemia, né, que não tem nem previsão de quando vai acabar, e em virtude de um fator estressor muito grande para o jovem, que vai ter que decidir o que vai ser o futuro dele, né, qual vai ser a carreira que ele vai seguir. Então, eu acredito que a incidência de transtornos mentais como ansiedade, depressão e transtorno de estresse tem que ser muito maior a partir de agora. Com certeza. Doutora Érica, tem umas dicas aí para os estudantes que estão nos acompanhando de como eles podem se preparar antes da prova? Tipo, é importante ter uma boa noite de sono, quanto tempo dormir, que horas acordar com um pouco de antecedência. Eu lembro que os portões do Enem abrem também um pouco mais cedo este ano, excepcionalmente, hein? Uhum. Sim, tem algumas dicas, sim. Né, a primeira parte, né, vem do planejamento, porque quando a gente vai pensar nessa ansiedade, né, então, que nem o doutor estava falando, é um momento muito difícil, porque os estudantes, eles tendem a viver isso como se fosse um momento decisivo, e realmente é um momento importante, e às vezes envolvem outros tipos de pressão também, né, então tem a questão da pressão, às vezes de expectativa dos familiares, da própria expectativa do que significa passar ou não passar, e ainda tem todo esse contexto pandêmico que tornou a situação mais complicada. Então a gente tem duas questões para olhar aqui, né, então, pensando no planejamento anterior, a ansiedade está muito relacionada ao desconhecido e à falta de controle. Então, quanto mais familiaridade a gente tiver com a situação, mais isso ajuda que o estudante fique mais calmo, né? Então, pensando em relação à questão da pandemia, perguntar para a instituição responsável pelo vestibular que tipo de medida está sendo feito, se está tendo algum cuidado de distanciamento, planejar também como que vai ser antes, né, então qual que vão ser os cuidados que eu vou ter para poder evitar, para me sentir mais seguro. Ô, doutor Matheus, e ainda nessa linha do que a gente estava falando com a doutora Érica sobre o preparo para o dia antes da prova, tem mais algumas dicas aí? Chega uma hora que chega de estudar, é bom dormir bastante, se preocupar com o que vai comer, o que o senhor conta pra gente? É bastante importante. Você sempre... o que você falou está certinho. Evitar o uso de bebidas alcoólicas antes é principal. Você vai fazer a prova antes, tem que dormir bem, descansar,
Eu costumo falar com alguns pacientes meus que são jovens e falo, olha, você já estudou o que tinha que estudar durante o ano. Você estudar na véspera, você não vai conseguir absorver mais, vai ficar mais cansado, mais estressado. Então, eu costumo dizer que antes, o programar é o ideal. Você acorda bem mais cedo, chega uma hora antes, até para não dar aquela descarga de adrenalina que acaba aumentando ainda mais a ansiedade, né? Usar roupas confortáveis, uma alimentação leve antes, né? Tudo isso ajuda. Banho de sol costuma ajudar bastante no humor. Então, todas essas medidas que você acaba prevenindo um estresse ou prevenindo alguma ansiedade são válidas. Perfeito. E, doutora Érica, o que é essa tal dessa ansiedade, hein? Como saber que está sentindo ela? Até que ponto é uma ansiedade mais natural? Até que ponto pode ser já um caso de depressão? Qual a diferença? Muito boa a sua pergunta, Helena. A gente tende a demonizar um pouco a ansiedade, mas na verdade é uma coisa natural. Todos nós, em algum momento da vida, e muitas vezes na nossa vida, sentimos ansiedade. Ela é um sentimento que ele está muito ligado ao medo, né? E a gente tem emoções básicas e elas têm função. Então, o medo ele tem um fator protetivo, né? Ele permite que, frente a uma ameaça, eu tenha a capacidade de lutar, né? Que seria o enfrentamento de um problema, ou de fugir, que no caso é me retirar de uma ação aversiva em que eu não tenho recurso para lidar com ela. A ansiedade, ela é anterior ao medo, então ela te permite prever o aversivo, né? Então, antes que uma situação aconteça, eu consigo ficar alerta e eu consigo planejar o que eu vou fazer com ela. Então, quando a gente tem uma entrevista de emprego, antes de uma prova, uma situação diferente, a ansiedade ela é necessária. O problema é quando isso começa a gerar um sofrimento e ela começa a ficar problemática quando a gente entende a situação de uma forma em que ela talvez não represente necessariamente uma ameaça real ou não na proporção que eu estou vivenciando aquilo, né? Que é o momento em que a gente se desestabiliza, se desorganiza e a ansiedade vira um problema. Sim, sim. E doutor Matheus, por exemplo, quais prejuízos o senhor acredita que os alunos que vão prestar o Enem esse ano estão levando devido à dificuldade do estudo em 2020, por causa, claro, da pandemia? Olha, são dados, né? 54% dos adolescentes, dos jovens, eles referiram que realmente, de fato, houve uma queda da motivação, né? Por mais que haja ferramentas de ensino à distância, é uma tentativa de auxiliar. A curto prazo tende a ser um pouco desagradável, desconfortável para o aluno, porque não tem aquela socialização, ele acaba tendo um novo foco, ele não consegue se concentrar de como era na sala de aula, mas que os estudos mostram que a longo prazo tende a melhorar. Então, a princípio, é algo que de fato é desconfortável, é um pouco novo para essa população, mas que a longo prazo tende a melhorar. Inclusive porque essa ansiedade, a pandemia e suas consequências atingiram a todos, né? Todos nós estamos aprendendo a lidar com esses novos sentimentos. Eu convido agora a todos também a acompanharem algumas perguntas que estudantes que vão prestar o Enem fizeram para a gente, e aí a gente tira as dúvidas aqui com os nossos entrevistados. Olá, sou a Beatriz Mira, tenho 17 anos e moro em Curitiba. E gostaria de saber como que a gente faz para manter a calma, não ficar tão ansiosa, o que dá pra gente fazer antes para se preparar para a prova. Meu nome é Bianca Fioretti, tenho 18 anos e moro numa cidade do interior de São Paulo. A minha dúvida é, assim como eu, acredito que vários alunos passaram esse período de quarentena totalmente isolados dentro de casa, e isso acaba desenvolvendo uma grande ansiedade dentro da gente quando a gente vê grandes multidões. Eu gostaria de saber como lidar com isso nesse cenário do vestibular, onde as multidões são inevitáveis. Olá, meu nome é Pedro Vinícius e sou da cidade de São Paulo. Gostaria de perguntar para quem trabalha com psicologia como lidar com o nervosismo, como lidar com a pressão de estar fazendo o vestibular. Pois eu fiz esses 2 últimos vestibulares da Unicamp e da FUVEST que tivemos agora e senti um pouco de sufoco, um pouco de ansiedade em relação a eles. Tanto é que eu entrei um pouco de pânico
na hora de fazê-los. Será que vocês poderiam me fornecer a informação de como lidar melhor com isso? Ai, 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 que a gente fica até angustiado, né, querendo ajudar os estudantes, porque eles estão realmente bastante pressionados. Vamos começar pela dúvida do Pedro Vinícius, que entrou aí por último. Doutora Érica, ele disse que está chegando até a sentir aquela sensação de pânico. Tem alguma dica para ele? Será que exercício de respiração? O que ele pode fazer? Porque pressão a gente sente sempre, né? Não é nem só na hora do Enem, mas ali é um ambiente ainda mais propício, não? Sim. A gente tem algumas questões, né? Eu entendi que as questões dele estão bem voltadas para o vestibular mesmo, né? Porque tem duas questões ansiogênicas aqui, né? Então, o ir fazer a prova numa situação de pandemia, né? Eu tenho até, inclusive, relatos de clientes que estão prestando o vestibular, que estão receosos por não saber se vai ter aglomeração, qual que vai ser o cuidado da instituição, ou qual que vai ser o cuidado dos outros estudantes. E todas as questões que o Dr. Matheus trouxe no começo, relacionadas a essa ansiedade de prestar o vestibular. Então, assim, a primeira coisa é entender que quando a gente está ansioso, a ansiedade ela tem muito a ver com foco em questões que envolvem a nossa falta de controle e uma tendência nossa a catastrofizar o que vai acontecer se não passar, se não passar minha vida acabou. Então, acho que a primeira coisa é pensar, o que eu estou me perguntando? Qual que é a função disso? Então, provavelmente envolve questões que elas não se resolvem agora, que a gente não tem controle. Então, só dar uma arrumadinha dessa embolada que eu dei, mas o que importa é focar no que está no nosso controle. Isso é a prova. E muito então, em legal resolver a questão. Realmente pensar focar nisso. Isso, né? Então, assim, a parte, até pegando o que uma das perguntas da outra menina, na verdade, vai ajudar a dúvida do nosso último jovem, que é o seguinte: o planejamento, ele tende a ajudar, porque se eu sei o que esperar, fica mais fácil ficar mais tranquilo, eu tenho mais segurança, né? Então, geralmente os cursinhos, eles fazem muitos simulados, isso ajuda a gente a já se acostumar com a situação da prova, com a própria prova, até uma noção do tempo médio em que eu tenho para fazer as questões, quanto tempo eu vou precisar para passar com calma tudo que eu fiz para o gabarito, certo? Também focar em fazer primeiro as perguntas que eu sei responder, né? Acho que é um momento importante para ser gentil com a gente mesmo. Boa. Né? E focar nas coisas que estão no nosso controle. Bem legal isso, porque o que a doutora está falando, se a gente deixar, às vezes parece que a nossa própria cabeça cria um filme de terror, né, do acontecimento, tende às vezes a puxar para o negativo, colocar em xeque a nossa capacidade e realmente ficar mais presente no momento e não ficar imaginando o futuro ou ontem, parece que traz um certo alívio. É difícil na prática, mas pode vir a acontecer, né? Até pergunto agora para o doutor Matheus, porque além dessa pergunta do Pedro Vinícius e da Beatriz, que é com relação à ansiedade, é interessante a da Bianca, que fala com relação ao medo de voltar a encontrar muita gente de uma vez só, num momento que já não está sendo fácil, ali numa sala fechada. O que dizer para a Bianca, hein? Bianca, olha só, uma coisa que a gente tem que ficar bem claro é o seguinte: essa é uma situação excepcional, né? É normal você ficar ansiosa, a cabeça muitas vezes vai criar aqueles pensamentos distorcidos em que a gente acha que não vai dar certo, que vai falhar, ou que você não vai ser aprovado. Então, vai gerar um certo estresse, né? Isso aí é comum acontecer. Mas se esse quadro se repete por várias vezes, não só em situações especiais como vestibular, mas em grandes multidões, você sempre vai em algum local, sente esse medo em aglomerações, isso seria ideal passar com um profissional para ser acompanhado adequadamente, até para ter um tratamento adequado e isso não te incomodar mais, né? Então, a princípio, se situações como essa de estresse, é comum acontecer, né? Agora, se isso se repete com uma frequência contínua, requer uma avaliação especialista. Ô, doutor, e às vezes a gente também não acha que está todo mundo muito preocupado com a gente, olhando para a gente, e na verdade não está ninguém preocupado com a gente, está cada um preocupado ali com a sua, e às vezes outras pessoas sentindo a mesma coisa que você, e você nem sabe, não é? Exatamente.
Isso acontece A com gente todo tende mundo. sempre a olhar para o lado, claro, é exatamente isso. Isso acontece com todo mundo, a gente tende a achar que o problema está sempre internalizado, né? Está voltado para a gente, na verdade não. Porque o conselho muitas vezes olha para o lado, olha para a sua prova, esquece o que está acontecendo e faz. Né? Se você se preocupar sempre com aquela questão antecipatória, que vai ser, que vai acontecer, vai gerar mais ansiedade, no momento você não vai conseguir se concentrar. Sim, e essa dica que a doutora Érica deu para a gente também, com relação a ir primeiro nas perguntas que te parecem mais fáceis, que você está mais bem preparado, é uma boa também, hein, doutora? Mais dicas também para depois de fazer a prova, como não ficar desesperado, numa ansiedade tremenda, esperando o resultado, ou, se não tiver uma nota boa, saber lidar com isso, assim como também, claro, pode vir até uma boa nota e ficar numa boa, seja qual for o resultado? Tem alguma dica também para esse momento da expectativa depois de fazer a prova? Só antes da expectativa da prova, tem só mais algumas dicas, porque você falou uma coisa importante e interessante, tá? Que é da respiração. Na verdade, a gente tem estudos que mostram que técnicas de meditação e de mindfulness, ela tem um impacto real no controle e manejo de ansiedade, porque envolve isso de focar em algo, né? No caso, por exemplo, a respiração que a gente usa quando vai fazer um exercício de meditação. Então, técnicas de respiração diafragmática, que é aquela respiração que ajuda a gente a relaxar. Meditação são coisas que tendem a ajudar antes da prova e durante a prova, caso se sinta muito nervoso. E acho que esse momento pós, ele é um momento muito desafiador, né? Porque talvez se cobrar não ficar preocupado possa ser um problema, né? Porque essa ansiedade, ela vai aparecer. E aí, acho que também envolve entender que o vestibular, ele é uma parte da nossa vida, né? Ele é uma parte importante que pode promover acesso a desejos que a gente tem, mas ele é um pedaço. Ele não representa tudo o que a gente é. Uhum. E acho que tem uma outra questão importante, né, que vai para além do pensamento do estudante, que também envolve entender um pouco de onde vem essa ansiedade, né, e como o doutor falou, dependendo de como isso for, né, se for uma coisa que permanece, que está difícil de lidar, realmente procurar ajuda de um profissional, porque tem muitas questões que ficam envolvidas. E eu diria que para além do estudante, a família talvez tenha um papel importante, né, de cuidar também das expectativas que às vezes sem querer a gente coloca, né, de ajudar a acalmar os filhos nesse momento que ele fica tão preocupado a responder a expectativa de alguém, de repente, as próprias expectativas, né. E agora a doutora que tocou num ponto que eu também queria tocar, hein, doutor Matheus? Até que ponto também não interfere na pessoa não só a sua própria ansiedade, como o ambiente em que ela vive, né? Esses pais ou familiares, ou às vezes um namorado, não importa, que fica o tempo inteiro te perguntando, e aí, você estudou? Mas você estudou aquilo? Mas você não vai atrasar? Não tem? E vai colocando uma pressão, mas olha, você não vai mal, você não vai ter outra chance. E aí esse ambiente também pode ser tóxico. Você me falou até de uma questão que eu lembrei de uma paciente minha que falou que ela sempre estuda, ela é muito aplicada, e ela está tentando medicina, que realmente é mais concorrido, e ela falou que a frustração dela, quando chegava no final do ano, Natal, vinha aquele tio, a prima, falava assim, e aí, vai passar esse ano? Como é que é? Uhum. E a gente sabe que isso é terrível, porque a gente sabe muito bem que o ambiente influencia diretamente no humor. Então, se existe um ambiente de cobrança, onde aquele jovem que ainda é imaturo emocionalmente, né, tá em formação, e você coloca uma pressão, exerce uma pressão sobre ele de passar, de que ele tem que ter resultado, isso é cada vez mais ansiogênico. Então, o paciente vai ficando cada vez mais ansioso e isso pode prejudicar o seu rendimento. Sim, e pergunto para vocês também agora, se o aluno, por acaso, for mal, foi um ano muito difícil, diferente, esse estudo à distância foi complicado, não foi acessível para todos. Será que nesse ano agora de 2021, os próximos passos podem ser algo com relação a, vou tentar fazer uma terapia, vou tentar fazer um reforço de aulas que eu senti maior dificuldade? Pode ter um planejamento também desse tipo para 2021, doutora? Sim, eu acho que tem
é complicado, né? Esse é um momento muito complexo e como foi colocado bem aqui, infelizmente tiveram estudantes que não tiveram a oportunidade, né, de ter algum acesso ou conseguir estudar da forma que normalmente conseguiria, e mesmo para aqueles que tinham recurso material financeiro para isso, também é uma situação atípica que influencia diretamente no desempenho, né? Então, é muito complicado também se colocar nesse lugar em que eu não passei porque eu não fiz tudo o que eu deveria, né? Então, entender esse ano difícil que foi 2020 é importante, por isso que eu trago a importância de ser gentil consigo mesmo nesse momento, né? E talvez se envolva em entender, bom, talvez por parte das instituições, como que dá para pensar em promover um ambiente mais seguro frente a essa situação toda que a gente espera que se resolva, né? Claro. Mas também para os alunos, que eles também pensem como que é o preparo, né? Então, a gente estava falando de planejamento de estudo, se habituar com prova, então tem esse sistema aqui que ele facilita muito para que ele consiga se apropriar do que ele está vendo em termos de conteúdo, mas esse cuidado com a saúde emocional, com as expectativas, com que crença que a gente coloca para entender o que é o processo do vestibular, ele também vai influenciar na nossa experiência de estudo. Já está, de qualquer forma, ganhando algo ali, né? Sendo corajoso de participar, indo atrás, se expondo, já sai de alguma forma melhor, mais experiente, mais vitorioso. Agora, doutor Matheus, eu achei muito bonito a doutora falar sobre ser mais gentil consigo mesmo mais de uma vez. Isso é muito bonito e parece um clichê, talvez, mas nós tendemos mesmo, às vezes, também a nos cobrar demais, a não ser assim os nossos melhores amigos. Nós às vezes somos simpáticos com outras pessoas e não somos assim com a gente mesmo. Terapia, por exemplo, é bom para todo mundo, não é? Por que a terapia tem ainda tem, aliás, pergunto, esse estigma de que é coisa para quem tem problemas, não só quem tem problemas, bater um papo, falar sobre as dificuldades da vida é muito legal. E o nosso amigo Pedro Vinícius falou sobre pânico. O senhor poderia falar que é uma doença também comum, tem remédio, até tratamento, caso seja necessário para ajudar uma pessoa que esteja passando por isso? Como é? O transtorno de pânico, ele é uma doença do espectro dos transtornos ansiosos, né? Então ele é nada mais uma crise de ansiedade muito intensa, o qual a pessoa ela acha que ela vai morrer subitamente. Ela sente sintomas físicos, né? Uma sudorese nas mãos, uma palpitação no peito, uma sensação de sufocamento, que vai sufocar quando está respirando, e ela acha que ela vai morrer a qualquer instante. Então, é nada mais que um quadro psicogênico mesmo, ou seja, ele é de origem psicológica e que requer tratamento sempre. O pânico é necessário tratamento farmacológico, né? A gente utiliza antidepressivos, a terapia mandatória, até para você conseguir saber lidar com as suas frustrações e prevenir essas crises. E, além disso, outras medidas como esporte, meditação, também são, eu costumo dizer que era a tríade, né? Era a medicação, a terapia e o esporte. Hoje eu posso incluir também a meditação como uma tétrade, né? Que vai levar o paciente a ter um sucesso no tratamento. Que maravilha. E, doutora, como saber qual profissional exatamente procurar a partir do momento que eu decidi que eu quero fazer algum tipo de acompanhamento? A gente sabe que tem psicólogos, psicanalistas, outros psiquiatras, e às vezes fica confuso escolher o profissional, né? Qual a orientação que você dá para alguém que esteja pensando nessa possibilidade? Tem gente que acha também que sempre é muito caro. Acho que a psicologia e a psiquiatria tendem a ter muitos estigmas, mas é isso. Da mesma forma que a gente cuida da nossa saúde física, a gente precisa cuidar da nossa saúde mental, mesmo porque a nossa mente ela não está flutuando em nenhum lugar, ela está aqui. Então, como a gente se sente tem impacto direto no nosso bem-estar, na nossa saúde. E a questão profissional, acho que não se sentindo bem, procure ou um psicólogo ou um psiquiatra, tá? Porque um bom profissional, entendendo o que está acontecendo, ele vai encaminhar, porque é muito comum de ter pessoas que buscam terapia porque não querem tomar remédio, mas elas estão no momento em que elas precisam de medicação e o profissional vai fazer esse encaminhamento, e a mesma forma para o profissional médico, né? Eu acho que o mais importante é buscar um profissional que esteja registrado no Conselho Federal de no Conselho Federal de Psicologia, né? Um profissional registrado, capacitado para isso,
E acho que a questão também é de, especificamente falando de psicoterapia, de experimentar, né? A gente tem abordagens diferentes, tem estilos de terapeutas diferentes e também tem, num primeiro atendimento, ele também serve para você conhecer o profissional, você pode perguntar como que funciona, tirar suas dúvidas, ver o quanto você se sente à vontade, e acho que isso vai definir também o quanto a pessoa vai topar esse processo. Legal. E para a gente encerrar, doutor Matheus, é legal também, de repente, as redes sociais, né, sempre dão a impressão de que a vida dos outros é melhor do que a nossa, que está todo mundo muito bem e menos a gente, né? Tem que tomar um pouquinho de cuidado com isso também, aqueles conteúdos que a gente consome ao longo do dia, ficar assistindo um filme de terror com muita violência, ou os noticiários que trazem números de mortos, as dificuldades da pandemia, isso também pesa e pode agravar um quadro de dificuldade psicológica? Para quem já é ansioso, sim. Quando você tem um quadro de ansiedade, qualquer notícia, qualquer outro estímulo externo que seja desagradável vai intensificar a sua ansiedade. Então, o que eu costumo falar é o seguinte, olha, você tem que fazer coisas que te dão prazer e não buscar estímulos ruins, né? Não adianta ficar olhando só, mexendo no Instagram, em redes sociais, sendo que o jovem não pratica esporte, ele não sai de casa, ele não tenta fazer bem para si mesmo. Então, eu costumo falar, só desliga um pouco do mundo externo, esse monte de desgraça que você vê, esse monte de estímulo ruim, e tenta se concentrar mais em você. O principal é isso. Que ótimo. Então, fica aqui a nossa contribuição para os estudantes, que eles durmam tranquilos, tenham uma boa noite de sono, coloquem o despertador direitinho, vão na paz fazer essa prova. Como a doutora falou, procura fazer primeiro as perguntas que te parecem mais fáceis, se alimenta bem de uma forma leve, nada de álcool um dia antes, e depois fica na boa esperando o resultado. A vida aí, tendo oportunidade de viver mais alguns dias, tudo é recuperável, ainda mais nesse quesito aí de estudos, tendo essa saúde, como a gente está falando aqui, a saúde psicológica acima de tudo. Deixa eu agradecer a doutora Érica Marques, psicóloga, especialista em neuropsicologia e psicologia hospitalar, formada pelo Instituto de Psiquiatria do HC. Doutora, obrigada, viu, pelo seu tempo aqui conosco, pelas orientações, e até uma próxima, está sempre convidada. Regina, muito obrigada, viu? A gente que agradece. Quero agradecer também o Dr. Matheus Sheibub, médico psiquiatra do Hospital Sírio-Libanês e do Grupo de Álcool e Drogas do Instituto de Psiquiatria da USP, que também trouxe boa contribuição para o nosso programa de hoje. Doutor, valeu, viu? Volte sempre também. Obrigada pelo seu tempo. Obrigado, prazer todo meu. Prazer nosso, valeu mesmo. E olha, hoje nós falamos aqui sobre saúde mental dos estudantes em época de vestibular, nesse difícil contexto da pandemia do coronavírus. Tiramos dúvidas, demos dicas sobre como lidar com o emocional. Então, boa sorte a todos. E para rever essa e outras entrevistas, acesse o canal Jovem Pan Saúde e também o aplicativo da Panflix para Android e iOS. Valeu pela audiência, até a próxima. Saúde.